Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Alexandre Borges, Luís Montenegro veio no fundo dizer: ganhamos tranquilamente e ganhamos bem e muito. Sim, e bem, a dizer que, não é, que já toda a gente tinha explicado porque é que tinha vencido estas eleições e, portanto, que ele se sentia também no direito de o fazer, uma vez que verdadeiramente Ele ganhou. Exatamente, não é? Já agora, e de facto, acho que no início do dia ninguém esperaria isto, não é? Quem poderia dizer que o PSD ou que o PSD em coligação, que a AD, que os partidos que suportam o governo venceriam nos 5 maiores concelhos do país? Sobretudo isso, ganhar Lisboa, Sintra, Gaia, Porto, Cascais, onde se concentram não só as pessoas, mas muitos dos problemas que o país sofre e entramos com grande incerteza para esta emissão, não é? Exatamente, entramos, tal e qual. Portanto, quantas pessoas o poderiam dizer? Portanto, sai com esse resultado notável. E depois, como ele também diz e bem, então se olharmos só para o PSD é mais notável ainda. De facto, se voltarmos atrás no tempo, durante os governos de Passos Coelho, por exemplo, quase sempre havia uma espécie de... Ele deixa essa direta e indireta a dizer: procurem lá o procurem lá. Não é? Exatamente, não é? Mesmo durante os governos de Passos havia uma espécie de compensação ou de escape do eleitorado, em que aquele governo era castigado pelas medidas que tomava depois, um bocadinho nas restantes eleições. E mesmo este PSD de Luís Montenegro até aqui tinha perdido, por exemplo, nas europeias, de facto tinha uma grande decalagem para o PS nas autarquias. Portanto, vê-lo de repente nesta situação tão saudável era qualquer coisa, quer dizer, há 2 anos, por exemplo, absolutamente inimaginável. Mas depois tens, se me permites passar assim, olhando para aqueles que são os derrotados. Claro. Porque já sabemos que todos ganharam, não é? Mas se formos pensar quem são, que ganharam menos do que outros. É isso, quem são os grandes derrotados? É inevitável pensar em Alexandre Leitão, e acho que aí vale a pena distinguir um bocadinho as coisas, de facto, o que é o PS, o que é José Luís Carneiro, o que é que depois foram os candidatos em cada caso. E aí lá está, não nacionalizando, porque aqui é importante, até porque José Luís Carneiro não escolheu os seus candidatos. E Alexandra Leitão era, até há pouco tempo, apontada como quase uma líder sombra, dividia a liderança do PS com Pedro Nuno Santos. Uma bala de prata, não é? Exatamente, não é? E de repente não... acho que só por culpa própria... Sim, mas desculpa, mas dividia a liderança com Pedro Nuno Santos de um partido que foi humilhado nas legislativas. Só para... É verdade. E agora ficamos com a certeza, não é? Era por isso que eu queria distinguir o PS e José Luís Carneiro do resto. Certo. Ou seja, eu acho, há pouco dizias, pronto, que o PS não era todo um vencedor disto, que pronto, era uma vitória muito, quer dizer, ou não tinha sido tão mau quanto se podia dizer, mas acho que para José Luís Carneiro, olhando desse ângulo, ele tendo de controlar uma trajetória terrível de que o PS vinha, não se sai nada mal. De facto ganha, 130 câmaras aparentemente, 1,5 milhão de votantes, que é o triplo do Chega. Portanto, quando estamos a olhar para o líder da oposição, o partido que de facto se dizia o segundo maior partido no país, aqui temos um contraste muito grande e realmente vitórias. Ventura assumiu que não teve exatamente um grande resultado. Ele, depois de festejar, disse que não era como os outros e que não festejava. Não foi? Acho que foi mais ou menos isto. Estará a caminho esta hora do entroncamento para... Onde poderá apanhar um OVNI para São Pronto, mas já não há aviões para a Madeira. Ou um legume muito grande, uma abóbora. É no entroncamento. E boia. Isto só no sentido de cumprir a sua promessa de ir Deixa-me aqui dizer que nós resistimos à piada fácil durante a noite e foi André Ventura a falar no fenómeno. Não se atrapalhou com isso. Do entroncamento. Outro grande derrotado da noite é José Manuel Silva em Coimbra, que é uma coisa notável. Ele, há 2 dias,
ele dizia que acreditava numa nova maioria absoluta e que até estava a sentir uma energia ainda melhor do que há 4 anos. Caso para dizer que perdeu a aposta. Ele perdeu a aposta, ou caso para dizer que, sendo médico, é um erro de diagnóstico grande. Mas lá está, nós estamos necessitados de médicos, portanto, se ele não ficar em Coimbra, poderá ser com certeza muito útil ao Serviço Nacional de Saúde. Outra grande derrotada é claro que é Fernando Ruas, e é de repente um bocadinho estranho ver de facto o PSD perder Viseu, mas depois ganha a Beja. Não vos parece aquilo? Não vos parece a Ucrânia a ganhar Kursk para ter qualquer coisa para a troca, para depois trocar territórios quando precisar? E Montenegro desvalorizou completamente isso. Completamente. Exato. Pronto, houve ali umas más notícias, mas houve muito mais boas surpresas. E depois há João Oliveira, que na CDU, ou seja, agora pensando na CDU, deve ser dos casos mais complicados de analisar. Apesar de tudo, deu luta aqui nos sítios, ganhou umas câmaras ao PS, tem um ótimo resultado em Lisboa, que fundamentalmente acho que deve ser imputado a João Ferreira. Tem assim umas lutas épicas do género ganhar a Sesimbra por 147 votos ao Chega. Mas depois vais a ver no fim do dia e das 19 câmaras passou para 12, não é? E portanto continua a sua lenta agonia neste sentido complicado. E depois temos o Bloco e o Livre, em que... e temos Manuel Pizarro, pronto, apesar de tudo, há um discurso interessante de Pedro Duarte a elogiar os vencidos e fazer um grande elogio a Manuel Pizarro, em que parece estender ali a passadeira para que possa haver algum entendimento, mas vamos ver se é por aí ou não. Os apoiantes dele não perceberam, não sei se era do adentado da hora. Ele foi elogiar o Manuel Pizarro e todos a preparem. Aquela gente não percebeu que hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira. E que vai ser preciso alguém para ajudar Pedro Duarte a governar. Depois eles pararam, eu acho que alguém deve ter ido lá fazer sinais a dizer ao pessoal... Alguém parar. Piscou 3 vezes. Isso mesmo. Aliás, eu acho que o Pedro Duarte continuou a dizer coisas sobre Manuel Pizarro. Sempre escalava. Exatamente. Mas pareceu isso, não é? Deu esse sinal. Agora, se há um limite de mandatos para os autarcas vencedores, eu não sei se também não devia haver para os vencidos. Quantas mais vezes Manuel Pizarro se vai candidatar ao Porto? Acho que já não... Já falar em falta de médicos, cá está mais um recurso pelo SNS. Estamos aqui a resolver o problema. Não, a grande vitória, a grande vencedora é a Ana Paula Martins. Exato. Finalmente. Uma série de médicos que ela conseguiu ganhar para o SNS. São 2 logo ali. A seguir a Carlos Moedas ainda vai falar a Ministra da Saúde esta noite. Deixa eu ver também, Judite, sobre os dados desta noite. Finalmente deslindámos como termina a noite, e é uma grande vitória para o PSD e uma não grande derrota para o PS. Sim, acho que é uma boa forma de pôr as coisas. Sim, é claramente uma grande vitória para o PSD. Naqueles locais em que o resultado era taco a taco, virou PSD, não foi PS. E, portanto, até em Braga, que chegou a estar o PS à frente durante muito tempo e de repente virou outra vez. Mas mesmo aqueles em que eram renhidos à partida, Braga não era daqueles que estava na lista para ser renhido, não é? Com a saída de Ricardo Rio era assim. Sim, mas não era uma incógnita como Lisboa e Porto. Daí até ter sido surpreendente o Partido Socialista ter estado à frente, enfim, e depois ter perdido outra vez essa vantagem. Mas eu acho que há uma grande derrotada da noite, que é a Rita Matias, que passou pelos pingos da chuva, mas que estava à espera de... Ainda hoje pôs um post a dizer que estava à espera de estremecer. Acho que era estremecer a palavra. Voltar a estremecer como o Chega ia estremecer, como estremeceu nas últimas eleições legislativas. E de facto Rita Matias conseguiu apenas um 3º lugar. Mas também era difícil, com um candidato do outro lado, não é? No lado do PSD, tão forte como é Pedro Passos Coelho, eu acho que era difícil. Quanto tempo tiveste a pensar nessa? Não, foi agora mesmo, ocorreu-me agora. Miguel Pinheiro. Mas sim, acho que é uma grande derrota de Rita Matias e do Chega em Sintra.
E isto para dizer que, entretanto, perdi-me no raciocínio. Desculpa, para dizer que o Chega não conseguiu. Fiquei a pensar nisso. Não conseguiu. Não conseguiu o que queria, basicamente. Não conseguiu o que queria e mais uma vez pecou por excesso, não é? Porque é sempre tão exultante antes das eleições que depois é o próprio Chega que insufla a expectativa gorada, quer dizer, é uma espécie de uma profecia autorrealizada, não é? Aqui é especialmente quer dizer, eu também não quero dizer que é especialmente mau, quer dizer, com certeza que o Chega consegue acho que neste momento está em 3 câmaras, não é? Sim. Vamos ver, o Bloco no seu tempo conseguiu uma, portanto, claro, tem 3, o Bloco conseguiu uma, está atrás do CDS, mas olhando mesmo para a votação global, está nos 500 mil. Vamos ouvir de novo o Luís Montenegro, com a Laura Figueiredo. Afeto e relação com o Pedro Duarte. Também foi uma decisão difícil para mim, construir com ele a saída do governo para ele abraçar esta que é claramente a função para a qual ele sempre quis e ambicionou caminhar. E agora não se arrepende. A cidade do Porto é uma cidade que também me diz muito a mim, é uma cidade que diz muito ao país. Nós hoje temos a vantagem, que é uma vantagem, mas que temos que saber utilizar, de governar grandes municípios, os 5 maiores municípios do país, onde está Lisboa e o Porto. E agora não se arrepende dessa decisão? Não me arrependo, acho que foi a decisão correta, correspondeu também à ambição do Porto, dos portuenses. E vou-vos dizer uma coisa, eu tenho a certeza absoluta que o Pedro Duarte vai ser um excelente Presidente de Câmara Municipal. Ele vai mesmo ser um autarca de referência, não tenho dúvidas. E a Carlos Moedas, o que é que disse a Carlos Moedas? E a Carlos Moedas, tive também com ele durante a noite o mesmo percurso de acompanhamento dos resultados que eram oficiais, daqueles que a candidatura tinham. Já falei várias vezes com ele hoje, à noite. E também lhe desejo a ele, mas ele já está para um segundo mandato. Nós já sabemos que ele é capaz de ser um líder, de cuidar do interesse dos lisboetas, mas também do interesse do país. Creio que demos hoje uma demonstração de grande relação, de grande afinidade entre aquilo que é a nossa filosofia de intervenção política e aquilo que é a expectativa e o anseio dos portugueses. E isso é o mais importante das eleições. Não falei com ele, particularmente hoje. O Partido Socialista também teve um resultado, enfim, que afirma o PS como uma força muito relevante do poder autárquico nacional, mas claramente os vencedores hoje fomos nós. Não necessariamente hoje, nós temos como responsáveis dos 2 maiores partidos portugueses, nesse aspecto, uma natural relação de contacto, mas não necessariamente hoje. Foi uma vitória à moda do Porto. Eu sei que isso pode ser entendido como uma provocação à outra candidatura. Foi uma vitória do Porto que somos nós, mas também foi uma vitória à moda do Porto, porque foi uma vitória sofrida, foi uma vitória trabalhosa, foi uma vitória de convicção, foi uma vitória de paixão. Mas eu repito, o mais importante não é a vitória é um instrumento que nós temos de saber utilizar agora para transformar em mais bem-estar. Luís Montenegro aqui a dizer que foi uma vitória à moda do Porto, uma vitória sofrida e com algumas dificuldades, ou seja, estava bastante renhido com Manuel Pizarro. As declarações de Luís Montenegro a chegar aqui à sede de campanha de Pedro Duarte, que está mesmo à entrada à espera de Luís Montenegro, que acaba só de prestar declarações aqui aos jornalistas e, entretanto, mal tem Pedro Duarte à espera. Certamente Luís Montenegro quer felicitar o candidato, agora novo Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte. Luís Montenegro aqui a dizer aos jornalistas que também já falou com Carlos Moedas. Obrigado, Laura Figueiredo, do Porto. Vamos até Lisboa, vamos olhar para um elevador, é isso? José Rafael Lopes, o elevador já mexe ou não? Aí no o elevador
o elevador não mexe, Ricardo, e efetivamente já estamos aqui há largos minutos a olhar precisamente para um elevador que tem aqui um ponto que é assim meio traiçoeiro, porque por norma os elevadores têm aquele indicativo que dizem estamos à espera de Carlos em Moedas, que andar. Convém explicar. Sim, sim. Estamos à espera de Carlos Moedas, do elevador que vai trazer então o candidato à Câmara de Lisboa, para depois também ouvirmos o que tem a dizer e ouvir a festa que será certamente feita aqui no Sana Marqueses, e à espera do elevador que, como eu dizia, é ligeiramente traiçoeiro porque não tem aquele indicador habitual por cima que nos diz em que andar é que está o elevador. Como tal, é difícil perceber quando é que está ou não a chegar a Carlos Moedas. E dizer também, Ricardo, que não é apenas o elevador, são 5, sendo que não sabemos ao certo de onde vai sair Carlos Moedas. A verdade é que estou eu e estão mais jornalistas à espera que chegue esse momento em que Carlos Moedas vai então deslocar-se até ao palco para depois fazer esse discurso de vitória, mas a verdade é que quem espera não desespera, até porque a sala está muito mais composta e vão ouvindo alguma música enquanto esperam por Carlos Moedas. Há vários adereços ligados a esta campanha, muitas camisolas com a cara de Carlos Moedas e com a sigla desta coligação que junta PSD, CDS e também a Iniciativa Liberal, e a verdade é que, entretanto, também há um novo adereço para trazer para esta festa, que são várias bandeiras com a sigla, com a mensagem de força, digamos assim, que Carlos Moedas traz para esta campanha autárquica. São muitos os jornalistas, todos perfilados à espera então de perceber quando é que Carlos Moedas vai sair, sendo que depois é uma curta distância até à zona onde certamente será recebido com muita festa, e por enquanto, Ricardo, continuamos à espera então a olhar para um destes 5 elevadores. Zé Rafael, vou manter a tua via aberta aqui na rádio, e se ouvires um plim, avisa, porque deve ser o elevador a chegar. É também um clássico destas noites eleitorais, estar a olhar para um elevador para ver chegar ou o derrotado ou o vencedor da noite. Neste caso é Carlos Moedas, o grande vencedor desta noite. Miguel Pinheiro, Carlos Moedas consegue uma grande vitória, ou pelo menos uma vitória, não consegue uma grande vitória porque não consegue a maioria, mas consegue uma vitória confortável em Lisboa, quando as sondagens apontavam para um empate técnico, quando as dúvidas se mantiveram durante vários dias e várias horas durante esta noite eleitoral. Isto também dá a Carlos Moedas esperança para outros cargos no futuro? Uma derrota em Lisboa seria complicado de gerir politicamente para ele? Sim, claro. Bom, em primeiro lugar, dá-lhe um cargo no presente, o que já não é mau, tendo em conta os receios que chegou a haver a dada altura. Percebe-se agora que Luís Montenegro tinha alguns motivos para, no final da campanha, fazer o apelo à maioria absoluta em Lisboa. De facto, havia indicações de que o PSD tinha estudos de opinião que já davam como certa a vitória, mas, atenção, estiveram a tremer no início da noite, não é? Não foi propriamente como se o PSD estivesse convencido desde as 8 da noite que ia vencer. O PSD, Carlos Moedas, conseguiu mobilizar, por um lado, o eleitorado à direita. O Chega não consegue ter um bom resultado. O Chega, neste momento, não sei exatamente, mas vou saber, porque isto é jornalismo. Neste momento está em terceiro lugar, mas já esteve em quarto. Já. Falta aqui, estão apuradas 75% das freguesias. Está com mais 1000 votos que a CDU, mais ou menos. Certo. Temos que perceber se o Chega consegue ficar em terceiro ou não. Agora, eu acho que para perceber a vitória de Carlos Moedas também é importante ter ouvido o discurso de Alexandre Leitão, porque Alexandre Leitão, mantendo-se fiel àquilo que é desde sempre a sua persona política, acha que tem sempre razão, pronto, e isso é fatal em política. Alexandre Leitão acha que a aliança à esquerda foi a melhor estratégia, portanto, perdeu, não é? Vamos lá ver. Alexandre Leitão perdeu, mas acha que fez tudo bem.
Portanto, a aliança à esquerda, ela acha que foi muito bem feita, portanto já não bastava a imagem de radicalismo que ela própria trazia, ainda se foi unir ao Bloco de Esquerda de Mariana Mortágua, foi para a flotilha e voltou já sem o lenço palestiniano, portanto, achou muito bem, e continua convencida também de que só perdeu por causa de João Ferreira. Quer dizer, se ela insiste nisso, eu também posso insistir na minha. Com certeza, se não tivermos adversários, ganhamos. Claro, é muito fácil. Se mais ninguém à esquerda se candidatar, o PS ganha. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso atestar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.